Mais uma vez, boa noite. Nós estamos bem próximo do final da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, hoje ainda no capítulo 15, em um dos trechos mais teológicos dessa carta. No nosso último encontro para estudar essa carta, nós cobrimos os versículos de 12 a 34 de 1 Coríntios 15 e vimos que havia um grupo dentro da igreja influenciado por ideias gregas e mundanas que dizia não haver ressurreição dos mortos. Não é que eles negavam a ressurreição de Cristo, eles negavam que havia ressurreição para pessoas como eu e vocês. Mas pensar dessa forma tem consequências. De forma geral, ideias têm consequências. E no caso da igreja de Corinto, que tinha um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos, tinha graves consequências. Vejam pela argumentação do apóstolo Paulo a gravidade disso. Em primeiro lugar, negar a ressurreição dos mortos, pela lógica, é negar a ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, ele diz, a pregação do evangelho é inútil, a fé é inútil, os apóstolos são mentirosos e pior ainda, nós continuamos culpados dos nossos pecados perante Deus. Por isso Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais dignas de pena que existem no mundo, vivendo e buscando uma coisa que não é verdade. Em outras palavras, no primeiro argumento de Paulo, ele usa a lógica de forma bem clara e também bastante direta. Não acreditar na ressurreição dos mortos derruba o evangelho inteiro. A boa notícia de que pecadores podem ter seus pecados perdoados. Num segundo argumento, Paulo afirmou, como Cristo de fato ressuscitou, nós podemos esperar que um dia nós também seremos ressurretos. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos os que nele creem são ou serão vivificados. O argumento de Paulo, esse é um capítulo bem teológico, como eu disse, é mostrar que o destino de Cristo é o destino de todos que estão pela fé unidos a Cristo. Cristo só foi o primeiro a ressuscitar. Quando Ele voltar, será a nossa vez. A vez de todos aqueles que creram na morte e ressurreição de Cristo como obras suficientes para nos salvar da condenação dos nossos próprios pecados. E num terceiro argumento, Paulo pediu cuidado. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem vive de perto com quem nega verdades centrais do Evangelho pode ser influenciado negativamente, e geralmente sem perceber. Todo erro doutrinário, cedo ou tarde, chega na vida prática. O que você crê sobre perdão? O que você crê sobre masculinidade, feminilidade, sobre pureza, sobre casamento, sobre ressurreição? Se você não tiver a concepção correta sobre essas coisas, ou qualquer outra coisa, a conta uma hora chega. E é depois de toda essa argumentação que o apóstolo Paulo antecipa duas perguntas, ou ele ecoa essas duas perguntas que de alguma forma teriam chegado até ele, e isso dá início ao nosso trecho de hoje. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já escutei, pessoas já perguntaram para mim a respeito desse tipo de pergunta. Como é que Deus vai fazer com aqueles que foram cremados? Com aqueles que morreram numa explosão de avião? Que tipo de corpo eles terão? O corpo vai ser quando eu tinha 20 ou quando eu tinha 40 anos? Eu vou conseguir identificar as pessoas? Todas essas são boas perguntas, mas da forma como o apóstolo Paulo apresenta essas perguntas, ele mostra que não era de alguém simplesmente curioso ou de um grupo curioso. Essas perguntas tinham um tom de zombaria. É como se eles estivessem dizendo, ok, Paulo, ok, supondo que você esteja certo, diz aí, como é que vai ser esse corpo?
Então, de certa forma, o que Paulo defende nesse trecho é mais do que uma explicação sobre o tipo de corpo que teremos na ressurreição. O que Paulo mostra é que, à luz da criação, não há dúvidas de que Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Lembrem-se, para os gregos daquela época, e Corinto é uma cidade grega, a ideia de ressurreição do corpo era um absurdo, porque para eles o corpo era inferior ao espírito. E quem pensa assim se pergunta, por que é que eu vou querer voltar a ter um corpo físico? Por que eu voltaria para algo pior? A morte na cabeça deles era a libertação da alma dessa prisão de carne. O versículo 36 começa com uma palavra que confirma o tom de zombaria que essas perguntas eram levantadas. Insensato. Se fossem meras perguntas de curiosidade, não haveria razão para Paulo chamar esse grupo de insensato. Ou se fossem perguntas de quem realmente queria aprender. No trecho de hoje, minha ideia é cobrir dos versículos 35 a 49 e dar sequência ao ensino de Paulo sobre a doutrina da ressurreição. Nós veremos que essa doutrina não é sobre reanimação de cadáveres e nem sobre o retorno a essa vida com o mesmo corpo que nós temos hoje. Ressurreição não é reconstrução, mas a transformação de um corpo mortal e terreno num corpo imortal e celestial, preparado para o ambiente que viverá todo aquele que em Cristo confiou a sua vida. Nós vamos ver que nós continuaremos sendo nós mesmos, mas com uma diferença gloriosa. Então vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a entender o que ainda é um pilar da nossa fé e parte essencial do Evangelho que nós devemos crer e anunciar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos, de considerar a Tua Palavra. Nos ensine num tema, Pai, que já tem sido palco para algumas coisas que temos aprendido aqui, em especial a ressurreição. Pai, me ajude a ser claro e que meus irmãos e irmãs, aqueles que ainda não são da família de Deus, possam todos entender. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então olhem comigo de novo para o versículo 35. Paulo escreve como se estivesse num debate, então fazem duas perguntas para ele. A primeira é sobre modo, como é que a ressurreição acontece. A segunda é sobre o resultado, que corpo é esse? E para responder essas perguntas, que Paulo reconhecia não ser perguntas de quem realmente quer aprender, ele usa de 3 analogias, 4 contrastes e uma citação do Antigo Testamento. Esse é o esqueleto da resposta de Paulo e que foi bem identificada pelo pastor Augustus Nicodemos e que eu vou pegar emprestado para ser o mais didático possível aqui. Visto de novo que esse é um capítulo bem teológico e até por isso difícil, por isso cansativo. A primeira analogia começa logo depois de Paulo chamar o grupo de crentes que duvidava da ressurreição dos mortos de insensato. Vejam, insensato é aquela pessoa que deixa Deus de fora da realidade da vida. Alguém que não leva em conta o poder de Deus para o dia a dia. E interessante que foi o mesmo diagnóstico que Jesus deu aos saduceus, o grupo religioso judeu que também não cria na ressurreição. Em Mateus 22, 29, ele disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Paulo, então, ele começa a desenhar para esse grupo entender. Ele começa a fazer comparações, analogias, para que esse grupo e todos que leriam a sua carta entendessem que o corpo da ressurreição não é sobre reanimação de cadáveres, mas sobre a transformação de um corpo como o conhecemos hoje, num corpo que não há nada igual existente na terra. Então ele começa usando a analogia da semente. Ele escreveu: o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado.
Eu ficaria surpreso se aqui no nosso meio tivesse alguém que nunca plantou uma semente de feijão. Aquele experimento que a gente faz na escola, pega o potinho de danoninho, coloca um algodãozinho, molha um pouquinho, deixa a sementinha ali. E uma das coisas que nós observamos nesse experimento é como aquela sementinha se transforma. Ela se rompe, se decompõe, morre, por assim dizer, e é justamente dali, daquela morte, que brota uma vida nova. Paulo está mostrando que a morte não impede a vida de brotar. No plano de Deus, a semeadura é o caminho pelo qual a vida nova aparece. Jesus, ele usou dessa mesma figura falando da própria morte. Em João 12, 24, em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O túmulo vazio só veio a existir porque houve uma cruz. O que aconteceu com o Senhor é o padrão do que acontecerá com todos aqueles que creram no Evangelho. Primeiro morremos, depois ressuscitamos. Eu não sei quanto a vocês, mas saber disso me faz olhar para a morte com outros olhos. Por causa de Cristo, a sepultura não vai ser o meu fim. O sepultamento de um crente é como uma semeadura. Nós não jogamos os nossos irmãos fora, nós os plantamos e nós aguardamos a colheita. É por isso que o luto do cristão, ele dói, mas não desespera. A gente chora de saudade, e a saudade é real, mas a gente chora olhando para um campo semeado, não para um depósito de achados e perdidos. E Paulo, ele continua explicando, dizendo que quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Essa semente não se parece em nada com a planta que sai dela. Se você nunca tivesse visto uma mangueira, um pé de manga, e alguém colocasse na sua mão um caroço, uma semente de manga, aquela coisa seca, fibrosa, feia, você jamais seria capaz de imaginar que dali sai uma árvore frondosa, cheia de folhas verdes e carregada de fruta bem docinha. Não há nada na aparência do caroço que anuncie a glória da árvore. Nós olhamos para o nosso corpo de hoje, esse corpo que envelhece, que adoece, que enruga, que um dia vai ser sepultado, e a partir dele nós tentamos imaginar o corpo da ressurreição. Paulo está dizendo, não dá. Você está olhando para o caroço e tentando adivinhar a árvore. A diferença entre o que se planta e o que brota é gigantesca. E a diferença entre o corpo e esse corpo hoje, o corpo da ressurreição, será ainda maior. E quem é que garante isso? O versículo 38 responde, mas Deus lhe dá um corpo como quis, e a cada uma das sementes dá seu corpo apropriado. Reparem quem é o sujeito. Deus dá. Não é a semente que produz o seu futuro por conta própria. É Deus quem determinou lá na criação que de cada semente sairia a sua planta. E é Deus quem dará a cada um de nós o corpo da ressurreição do jeito que Ele quis. A pergunta lá do versículo 35 deixava Deus de fora. A resposta de Paulo coloca Deus no centro. A ressurreição não é um problema de engenharia que nós precisamos resolver. É uma obra do Deus que criou todas as coisas e do nada. Quem foi cremado, quem se afogou no mar, quem virou pó há 3.000 anos, nada disso é dificuldade para aquele que fez o universo existir somente com palavras. E notem um detalhe, a cada espécie de semente, o seu corpo apropriado. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. A planta é gloriosamente diferente da semente, mas é da mesma espécie da semente. Há continuidade. E é por isso que nós podemos dizer, quem será ressuscitado? Eu, quando eu morrer, eu serei ressuscitado. É você que creu, você morto será
ressurreto, não é um substituto seu, não é um clone seu, é você, com a sua identidade, reconhecível, chamado pelo seu nome. Assim como Jesus, depois de ressuscitar, ele era diferente a ponto de atravessar portas trancadas, era ele mesmo, a ponto de mostrar as marcas dos pregos crucificados, as suas mãos crucificadas para os seus discípulos, era ele. Semente e planta, continuidade, ao mesmo tempo diferença. Essa é a primeira resposta de Paulo, a primeira analogia que ele usa para entendermos sobre o corpo da ressurreição. A segunda analogia vem com o versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. E à primeira vista parece uma observação bastante óbvia, não é? Todo mundo sabe que a carne de um peixe é diferente da carne de um boi, que é diferente da carne de uma galinha. Mas notem o que Paulo está fazendo aqui com essa obviedade. Por detrás daquelas duas perguntas do versículo 35, tinha um grupo que acreditava que o corpo só podia ser uma coisa. Na cabeça deles, se existe ressurreição do corpo, então é esse corpo aqui, desse jeito, com essas limitações, só que voltando a funcionar. Para eles, um corpo é um corpo e ponto final. E aí, claro, a ideia ela parece ridícula. Quem é que quer passar a eternidade num corpo que sente dor, que cansa, que envelhece? Mas Paulo está dizendo, abram os olhos. Corpo não é uma coisa só. No mundo que Deus criou, não existe um modelo único de corpo, existe uma variedade enorme. Deus fez carne de gente, carne de gado, carne de árvore, ave, carne de peixe. E agora eu já sei o que vocês estão pensando. Quando é que o Zambelli vai parar de falar carne? Então parem de pensar na minha carne e reparem no argumento de Paulo. Cada espécie criada por Deus foi criada e adaptada sob medida para viver num determinado ambiente. O peixe tem um corpo perfeito para a água, se você tirar ele da água, ele morre. A ave tem um corpo perfeito para voar, ossos leves, penas. Nós temos um corpo perfeito para a terra. Cada corpo é adaptado ao mundo para o qual Deus o criou. Então vocês conseguem perceber onde Paulo quer chegar? Se Deus foi capaz de criar tantos tipos diferentes de corpo, cada um perfeitamente ajustado ao seu ambiente, quem disse que Ele não pode criar um tipo de corpo perfeitamente ajustado para a eternidade? A pergunta, com que corpo virão? Supõe que Deus está preso ao catálogo de corpos que nós conhecemos. Mas o Criador ele não está limitado à criação que Ele mesmo fez. Ele que inventou a variedade de animais, pode muito bem preparar um corpo de uma ordem nova, feito sob medida para o novo céu e para a nova terra. Então Paulo está relendo o começo da Bíblia para responder uma pergunta sobre o final da história, sobre o final da Bíblia. Porque o Deus que criou o primeiro mundo é o mesmo Deus que vai criar o mundo novo. A criação antiga é o retrato que nos ajuda a confiar no que Ele fará na nova criação. Isso significa que o corpo da ressurreição não vai ser esse corpo aqui requentado. Também não vai ser uma alma sem corpo flutuando por aí. Vai ser corpo de verdade, material, palpável, só que de uma espécie que ainda não existe nesse mundo. Aliás, existe um único exemplar dele, o corpo de Cristo ressurreto. Um corpo que comia peixe assado com os discípulos, que podia ser tocado, mas que atravessava portas trancadas e não estava mais sujeito à morte. É desse tipo de corpo que nós estamos falando. E é para um corpo assim que eu e vocês, que estamos em Cristo, está sendo preparado. Isso te anima? Eu falo por mim, isso me anima muito. Em breve eu chego a meio século de vida e é inevitável fazer comparações com quando eu tinha 20 ou 25 anos. Pensando no corpo, aquele corpo era bem melhor. Eu podia comer o que queria,
eu podia praticar horas de esporte, os joelhos não doíam. Gente, passar hidratante no corpo todos os dias não vai nos impedir de um dia ter um corpo cada vez mais carente de necessidades, potencialmente com mais problemas. E isso não é desculpa para qualquer um de nós não se cuidar. Um dia, meus irmãos, teremos um corpo que não vai ter nenhum desses problemas. Louvado seja o Senhor por isso. E aí Paulo vai para a terceira analogia com os versículos 40 e 41. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, outro o das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Então perceba que o argumento aqui ele é praticamente o mesmo, mas tem uma palavrinha que traz um adicional importante nessa argumentação. E a palavra é esplendor, em algumas traduções, glória. Na analogia das carnes, o ponto era a variedade de tipos. Existem corpos diferentes, são espécies diferentes. Agora o ponto é variedade de brilho. Existem corpos com glórias diferentes. Os corpos terrestres têm a sua beleza, o seu esplendor próprio, mas os corpos celestes têm um esplendor que é de outra ordem. O sol tem uma glória que não é da lua, a lua tem uma glória que as estrelas não têm, e até entre as estrelas há diversidade de glória. O céu é uma obra de Deus cheia de variedade, mas cada astro tem a glória que o Criador quis dar. Então, qual que é o ponto de Paulo aqui? Não percam de vista que toda essa argumentação de Paulo veio depois de duas perguntas que tinham um tom de zombaria. Por isso ele respondeu ao grupo: insensato. Olha ao redor, olha as sementes, olha as criaturas, olhe para cima e veja os corpos celestes. Você acha que Deus, com toda essa variedade, com toda essa criatividade e beleza na criação, não seria capaz de criar um corpo com uma glória nova? Insensato. Eu falei que a palavra esplendor dava um ponto a mais nessa argumentação, porque quando o Antigo Testamento fala de ressurreição, em Daniel 12, ele usa uma linguagem do céu. Veja, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Percebe? Viram que a ideia de Paulo não saiu do nada? E sabem quem também usou essa linguagem? Jesus. Mateus 13:43. Então, os justos brilharão como o sol. Penso que Paulo não escolheu essa comparação aqui por acaso. Quando a Bíblia quer descrever como será um crente ressuscitado ou ressurreto, ela aponta para os astros. Daniel fala do fulgor do firmamento e das estrelas. Jesus fala dos justos brilhando como o sol. Então, quando Paulo fala de sol, lua e estrelas, ele já está nos dando uma prévia que o próprio Deus já havia ensinado, usando um vocabulário que tanto o antigo profeta falou, como o próprio Jesus falou. E com isso Paulo encerra as suas 3 analogias, com essa frase agora, do versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ou seja, assim como a semente, assim como a variedade das carnes, assim como a glória dos astros. É desse jeito que vai funcionar a ressurreição. Esse corpo que nós temos hoje tem a sua dignidade. Foi Deus quem o fez e nós devemos cuidar dele. No entanto, ele é um corpo terrestre com uma glória modesta das coisas dessa terra. O corpo da ressurreição será de outra categoria, de outra glória, de outro esplendor. Não seremos como o Gasparzinho, ou como o Sam do filme Ghost, de 1990. Tem muitos de vocês que não estavam vivos ainda. Gasparzinho também é velho, ele é da década de 30.
Irmãos, me parece que Paulo, ele estava muito empolgado para falar da ressurreição, do futuro corpo que o crente em Cristo vai ter, e para falar do poder de Deus para a transformação do nosso corpo. E é por isso que ele continua, mas agora apresentando 4 contrastes, começando pela segunda parte do versículo 42. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Então, repare que ele está usando ainda essa linguagem da semente. O corpo é semeado. Ele não abandonou essa analogia, ele agora está aplicando a analogia. E o primeiro contraste, usando a analogia da semente, é perecível e imperecível. Perecível significa um corpo que se desgasta, que estraga, que tem prazo de validade. E todos nós sabemos disso, porque o nosso corpo atual é exatamente isso. Se você tem dificuldade de perceber isso, veja, essa é aquelas fotos do tipo, ei, você se lembra da minha voz? Mais um comercial que os mais novos não sabem. Mas os meus cabelos, a minha barba. Tenho 9 anos de diferença com essa foto. É perceptível quão perecível eu sou. Quão perecível todos nós aqui somos. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia retornamos ao pó. Se vocês ainda têm dúvida disso, olha isso aqui. Tem prazo de validade. Estão com dúvidas? Olha aqui. O corpo envelhece. Alguns entre nós ficarão por aqui mais tempo do que outros, mas todos aqueles que creram em Cristo um dia retornarão com o corpo imperecível. Meus irmãos, todos nós devemos nos alimentar bem, fazer atividade física, cuidar do corpo, mas nada disso cura o fato de sermos perecíveis, de termos um prazo de validade, do nosso corpo ter um prazo de validade. A única coisa que cura é nossa fé em Cristo. Por causa dele, um dia ressuscitaremos, e nesse dia nossos corpos serão imperecíveis, ou seja, sem prazo de validade. Nós não vamos envelhecer, nós não vamos adoecer, nós não vamos morrer, nunca mais. O segundo contraste está no versículo 43, na primeira parte dele, veja. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Desonra aqui não é dizer que o corpo é mau, é vergonhoso. Deus fez o corpo e o corpo é bom. Desonra é a humilhação que o pecado trouxe para o corpo. E não existe retrato maior dessa humilhação do que um sepultamento. Por mais bonito que seja o caixão, por mais flores que a família coloque, aquele momento é a queda de Adão diante dos nossos próprios olhos. Do pó viemos, ao pó voltamos. Mas não será assim na ressurreição. Na ressurreição, ensina Paulo, voltaremos em glória. Aquela glória que Daniel falou dos astros, a mesma que Jesus usou quando disse que os justos brilharão como o sol. O corpo que desce à sepultura em humilhação vai se levantar em honra. O terceiro contraste é a segunda parte desse versículo. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Fraqueza a gente conhece bem. É o corpo que fica gripado, que se machuca, que fica cansado no meio da tarde. É a força que vai embora com a idade. É a fragilidade de saber que basta um vírus ou um acidente para tudo acabar. Mas não será assim na ressurreição. Aqueles que têm fé em Cristo ressuscitarão em poder. Um corpo forte, saudável, cheio de vigor, sustentado pelo próprio poder de Deus. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo é o poder que vai levantar o nosso corpo. Então Paulo apresenta o quarto e último contraste no versículo 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui, quando Paulo diz corpo espiritual, ele não está dizendo um corpo imaterial, tipo o Gasparzinho lá. Não é fantasma, não é fumaça, não é uma alminha flutuando. Se fosse isso, Paulo estaria concordando com os gregos. E todo argumento que ele deu até aqui cairia por terra. Corpo natural é o corpo que nós temos hoje.
um corpo movido pela vida que nós herdamos de Adão, o primeiro ser humano, uma vida que nasce, cresce, enfraquece e acaba. Corpo espiritual, por outro lado, ainda é um corpo palpável, mas totalmente sustentado, dirigido e preenchido pelo Espírito de Deus. Então agora veja um retrato completo desses contrastes. O corpo ressuscitado é um corpo que nunca morre, um corpo cheio de honra, um corpo cheio de força, um corpo movido pelo Espírito de Deus. Irmãos, é isso que nos espera, pelo menos aquele que creu em Jesus Cristo, que está unido a Cristo. E notem, em nenhum desses contrastes Paulo perguntou como a pessoa morreu. Ele não disse semeado em desonra, exceto quem morreu de forma trágica. Ele não disse ressuscita em poder, mas só quem foi sepultado o corpo inteiro. Não importa se foi uma doença longa que consumiu o corpo aos poucos, diante dos olhos da família. Não importa se foi um acidente, não importa se o corpo foi cremado, se ele se perdeu no mar, se perdeu no rio, se já virou pó há tanto tempo que nem túmulo mais existe. Há cerca de 2 anos eu exumei a minha filha, que faleceu em 2012. Só tinha pó. Irmãos, a pergunta que realmente importa não é como a pessoa morreu, mas é se ela cria no Evangelho. Evangelho esse que Paulo expressa tão claro e objetivamente para a gente no começo desse capítulo. Olha só. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. No versículo 1 ele escreveu que essa era a boa notícia, que esse era o Evangelho que foi pregado para eles. A pessoa que crê no Evangelho, e Paulo diz que eles receberam e no qual estavam firmados, é a pergunta que define o futuro de um corpo. A pergunta é, ele estava com Cristo? Porque se estava, aquele corpo, do jeito que foi semeado, frágil, doente, machucado, velho, cansado, não é o corpo com que ele vai se levantar. O que desceu em fraqueza, vai subir em poder. O que desceu marcado pela doença, vai subir totalmente sadio. Irmãos, apesar do assunto ser bem teológico, ele é também bem prático. Eu não sei quanto a vocês, mas pensar nessas coisas, de uma certa forma, me dá uma dor no peito. Como eu disse, há cerca de 2 anos eu exumei a minha filha. Eu fiz isso porque eu enterrei o meu pai. Alguém que me ensinou, e muito do perfil que vocês conhecem de mim, vem do meu pai. Mas eu não tive sinais claros que meu pai resolveu colocar fé em Jesus Cristo. Pelo menos não da forma como eu verifico segundo as Escrituras. Então, quando eu estudo, quando eu ouço uma mensagem como essa, eu inevitavelmente penso nele. Depois eu penso em vários amigos queridos que já faleceram, amigos que fizeram parte da minha história quando eu também não cria em Cristo. Eu penso neles. E o meu descanso está em saber que eu não sou o juiz. Não é a minha responsabilidade julgar as pessoas se elas verdadeiramente creram ou não em Jesus. O que eu posso, e ainda de forma muito limitada, é ver o fruto que essas pessoas produziram. A Bíblia é clara em mostrar que a responsabilidade de se ter fé é individual. Cada um vai responder pelo que pensou, pelo que disse, pelo que fez. E Deus, que é perfeito em justiça e graça, ao mesmo tempo, Ele vai perfeitamente dar uma sentença. Eu não deixo que a dor da separação tome conta de mim, ainda que seja tentador. Pelo contrário, quando eu penso nisso, eu busco me lembrar da responsabilidade, da alegria que Deus me deu quando Ele me salvou. Uma responsabilidade que não é só para pastores. É uma responsabilidade que todo cristão tem de testemunhar do Evangelho, de falar às pessoas que
Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Eu penso que essa é a melhor forma de honrar a saudade que eu tenho. Um dos meus alvos pessoais é ter falado do Evangelho a todas as pessoas que de alguma forma tive pelo menos algum momento de relacionamento. Alguém com quem eu já tomei um café, alguém que jogou basquete comigo, alguém que estava numa viagem comigo, alguém que trabalhou comigo, que estudou comigo. O corpo glorificado não é para quem acumulou muito dinheiro, muita fama, muito sucesso nessa terra, mas é para aquele que creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você está aqui e ainda não creu, entenda que enquanto você tem vida, ainda existe essa oportunidade de você refletir nisso, de você considerar isso consigo mesmo, de conversar com outras pessoas sobre isso, de você chegar numa melhor opção a respeito de crer ou não crer. E agora que eu terminei os 4 contrastes com vocês, vamos para o argumento que menciona o Antigo Testamento no versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito que dá vida. Paulo aqui está com a cabeça lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. E é aí que o texto diz: o homem se tornou um ser vivente. O detalhe aqui é se lembrar que Adão se tornou um ser vivente. Ele recebeu vida. Adão não tinha vida em si mesmo. A vida foi dada, foi emprestada, foi soprada por Deus. E com o pecado, essa vida ela ficou marcada pela morte. Essa vida frágil que todos nós herdamos dele. Agora, olhem que interessante. O último Adão, que é Cristo, é Espírito que dá vida. Adão recebe vida. Quem dá vida? Cristo é quem dá a vida. Cristo ressurreto é a fonte da nova vida. Paulo continua. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele o espiritual. Existe uma ordem que Deus estabeleceu. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro Adão, depois Cristo. Primeiro esse corpo, depois o corpo da ressurreição. E isso é um recado claro para todos nós. Nós estamos na fase que ainda se adoece, que ainda se machuca, que ainda envelhece, que ainda chora nos velórios. E isso é natural dessa fase. Não é que Deus falhou, mas é porque a história ainda não terminou. O espiritual, conforme o apóstolo Paulo, ainda virá. E ele continua. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. O corpo de Adão foi formado da terra, ele veio da terra. Jesus veio de onde? Do céu. Ele se submeteu a um corpo da terra, mas ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo preparado para o eterno ambiente do céu. Nossa decisão para onde iremos acontece hoje, enquanto temos essa vida. Seguiremos Adão ou seguiremos Cristo? Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Os que seguirem Adão herdarão o mesmo que Adão tinha para aqueles que ele gerou. O texto bíblico diz que ele gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que Adão tinha para passar aos filhos? Um corpo feito do pó, mortal, frágil, perecível. Naturalmente, todos nós somos seguidores de Adão. E a prova disso está ali, no cemitério. Mas os seguidores de Cristo ganham um novo destino, uma nova família, a família do homem celestial, a quem todos dessa ordem serão parecidos. Por isso Paulo diz no versículo 49, como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Essa é a resposta final da pergunta, lá do versículo 35. Com que corpo os mortos virão? Resposta: com um corpo semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado, imperecível, glorificado, poderoso, celestial.
Paulo escreveu aos Filipenses que o Senhor Jesus, quando voltar, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Veja. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Nós carregamos o corpo que vem de Adão desde que nascemos. Ninguém precisou ensinar o nosso corpo a envelhecer. Um dia, com essa mesma certeza, carregaremos o corpo que vem do poder de Cristo. Não é promessa de autoajuda, é a ordem que Deus estabeleceu à história. Primeiro o pó, depois a glória. Aguardemos. Então, meus irmãos, a pergunta que abriu o nosso texto, ela tinha aquele tom de deboche. Como é que os mortos então ressuscitam? Com que corpo eles virão? E Paulo respondeu, apontando para ilustrações que a gente conhece bem do dia a dia. A árvore é bem diferente da semente, o céu estrelado que nos deixa maravilhados, cada astro com sua glória, a glória que Deus quis dar para cada uma das estrelas. Nosso corpo é hoje um, amanhã será outro, bem diferente, desde que tenhamos crido em Cristo. Um corpo que não morre, cheio de força, que dá glória a Deus. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. De novo, primeiro o pó, depois a glória. Eu diria, lembrem-se dessa frase, meus irmãos. Quando o espelho te mostrar o cabelo branco, lembre-se, primeiro o pó, depois a glória. Quando a doença chegar na sua casa ou na casa de quem você ama, primeiro o pó, depois a glória. Quando você estiver diante de uma sepultura, chorando por alguém que faleceu e que creu em Cristo, primeiro o pó, depois a glória. Esse corpo de hoje é a semente. É a semente plantada por Deus. Uma semente plantada por Deus, ela não se perde, ela aguarda. E se um dia nós vamos carregar a imagem do homem celestial, que tal a gente começar a se parecer com este homem desde já? No perdão, na santidade, na esperança. Se você está vivo, lembre-se que a porta da eternidade está aberta. E a boa notícia, o Evangelho, ela é simples e é para todos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que creem nisso, ensina a Deus, terão seus corpos glorificados por Deus. Promessa dele. Não é porque a gente merece isso, é porque Deus é amoroso e fiel à sua própria palavra. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Obrigado por nos ensinar, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas ilustrações. Parece como de alguém, Pai, desenhando para que a gente realmente entenda o que vai acontecer. Talvez essa não tenha sido, Pai, ainda a dúvida de algum irmão ou irmã daqui. Mesmo assim, Pai, tantas coisas que nós precisamos conhecer, para conhecer melhor o Senhor. E conhecendo melhor o Senhor, nós nos conhecemos. Para quando chegar o momento, Pai, de enfrentarmos situações que serão difíceis, nós nos lembrarmos, primeiro o pó, depois a glória. Coloque isso, Pai, no nosso coração, que sirva de consolo, Pai, mas também de um incentivo, para que mais pessoas que nós amamos, possam ouvir do Evangelho e, crendo, elas fazerem parte dessa história, primeiro o pó, depois a glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.